Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês. Hoje falaremos sobre o Salmo 56, do versículo 1 ao 13. Compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calcam aos pés e pelejando me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calcam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como que aguardando a minha morte. Escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos da tua ira. Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me podes fazer o homem? Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ação de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? Queridos irmãos e irmãs, Salmo de Davi, onde ele mistura suas queixas com suas orações. É engraçado como ele enfrenta as adversidades que vêm sobre ele. Ele entende que Deus está no controle de tudo, mas não entende porque tem que ser perseguido e viver assim encurralado, não tendo feito nada que merecesse isto. Então, ele invoca a Deus e apresenta suas queixas. Ele não cobra nada de Deus como se Deus lhe fosse um devedor de bênçãos. As bênçãos de Deus não são dívidas, mas dádivas gratuitas dele para nós, no presente momento. Saul o perseguia como louco. Satanás tinha em mente somente uma coisa: destruir aquele que era o portador da semente messiânica. Por isto, ferozmente e cruelmente o perseguia e tentava-o oprimir de forma que ele pudesse se desesperar e cair em seus laços. Davi era o escolhido de Deus e bem poderia ter se levantado contra Saul e o derrotado. Mas sua visão não era comum, humana. Ele temia a Deus e isto fez a diferença. Quem iria cuidar de Saul e exterminá-lo não seria ele, apesar de todas as promessas, mas o próprio Deus no seu tempo certo. Veja com propriedade sobre a introdução deste salmo, além de procurar contextualizá-lo para melhor aprendermos com o Espírito Santo. Ele fala que Aquis, conforme Samuel, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. E do comportamento estranho de Davi, se fazendo passar por louco. Isso tudo porque fugia de Saul. Neste salmo, Davi mistura queixa com a oração e suprime a angústia de sua mente pela meditação sobre a misericórdia de Deus. Ele ora para que possa experimentar a ajuda divina sobre as perseguições a que foi submetido por Saul e seus outros inimigos, e expressa sua confiança no sucesso. É possível, no entanto, que o salmo tenha sido escrito depois dos perigos a que ele alude foi passado em ação de graças por uma libertação
que ele já havia recebido, ao músico-chefe, sobre a pomba silenciosa em lugares distantes, quando os filisteus o levaram a Gate. A parcela da história referida no título é registrada em 1 Samuel capítulo 21, sendo expulso de todos os esconderijos em que ele até então encontrou segurança. Ele fugiu para o rei Aquis. Ele fala aqui de ter sido apreendido, e que ele era assim pode ser recolhido a partir da narrativa inspirada, onde Aquis é representado como dizendo: eis que vês o homem ficar louco, por isto, então, você o trouxe para mim? É provável que eles suspeitassem de algum comportamento sinistro na visita. Ele escapou desta ocasião fingindo loucura, mas este salmo prova que ele deve estar envolvido em uma súplica fervorosa, em que a fé estava secretamente em exercício mesmo quando ele traiu esta fraqueza. Ele não parece ter estado sob essa agitação desordenada que investiga os homens a adotar métodos de alívios que são positivamente pecaminosos, mas na emergência desesperada a que ele foi reduzido, ele foi obrigado, pelo medo, a empregar um dispositivo habilidoso que poderia salvar a sua vida. Embora reduza sua dignidade aos olhos do mundo, se ele perdeu o louvor da magnanimidade, é aparentemente aparente deste salmo. Que culpa extenuante havia entre a fé e medo de seu coração? As palavras sobre a pomba silenciosa são supostas por alguns ter formado o início de uma música bem conhecida na época. Outros pensaram que Davi está aqui em comparação com a pomba. E esta conjectura é colaborada pela propriedade da metáfora em suas circunstâncias atuais, especialmente quando é adicionada em lugares distantes. Pois ele foi levado para o país de um inimigo pela fúria de seus perseguidores. Com certeza, as orações de Davi, em forma de salmos, o ajudavam a enfrentar tantos momentos difíceis. Ele estava sempre certo de que no final iria prevalecer a vontade de Deus. Assim, vive a render graças e a declarar palavras de vitórias para ele mesmo. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.